E aí? Eu sou o Thiago, sou mestre em psicologia e eu queria te falar um pouco sobre a dependência da linguagem e o poder que isso tem. Eu não sei se vou conseguir passar o valor disso, mas espero que você consiga tirar algo para incorporar para sua vida e começar a aplicar isso, começar a avaliar o seu cotidiano, o que acontece com você a partir disso. Isso surgiu, foi um insight a partir de um mini curso de ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso. Eu fiz na universidade, com uma das professoras de lá. E aí eu falei bastante disso num vídeo sobre Scooby-Doo. Era filosofia e psicologia no Scooby-Doo. Eu falava de fenomenologia existencial também. É um dos vídeos mais legais, acho que eu já fiz, de ser esquisito, né? O que Scooby-Doo tem a ver com alguma coisa? E de ter um monte de coisa foda ali, só que quase ninguém viu. Então, assim, triste, mas ou não, ou é o que é. Aí se você quiser ver mais sobre isso, você assiste esse vídeo. O que eu queria falar? Dependência da linguagem. Eu vou começar dando um exemplo meu. Eu estou sempre reclamando das malditas planilhas. Então, por exemplo, agora deu um pouco de tempo, mas eu trabalho muito com análise de dados. Isso por causa de pesquisa na universidade. Então a gente usa o programa, imagina assim, planilha de Excel. Né? Você tem aquelas planilhas enormes com um monte de dados, um monte de números, um monte de coisa para digitar, um monte de coisa, um monte de tarefa repetitiva muitas vezes, que é lidar com um banco de dados. Né? Aí, normalmente eu não curto tanto tarefas muito repetitivas ou tarefas que eu fico pensando assim, nossa, vai demorar muito. Poderia, sei lá, o computador fazer isso sozinho. E eu tô fazendo outra coisa mais criativa, mais interessante, que eu esteja aprendendo alguma coisa nova, ou desenvolvendo uma ideia nova. Eu prefiro essas atividades. Aí o que acontece? Eu sofro muito para tarefas muito ridículas de banais, como digitar um banco de dados. Né? Digitar numa planilha ali. Algumas coisas repetitivamente, por algumas horas. Aí eu sento no computador e falo, não quero fazer isso, muito chato, etc. E eu fico sofrendo com aquilo ali, procrastinando, que a procrastinação está muito ligada com uma fuga emocional, uma esquiva dessa experiência aversiva, para usar a linguagem do pessoal da ACT. E enfim, aí de um tempo para cá eu tô trabalhando isso comigo, né? Eu tô falando assim, pô, não adianta ficar sofrendo aqui se eu vou ter que fazer um negócio, eu tenho que mudar essa experiência. E qual que é o ponto? Já aconteceu isso muitas vezes. Não queria fazer, óbvio, né? Tava nesse modus operandi novo de querer fugir, de achar muito ruim e usando essa linguagem, esse discurso interno que é, nossa, isso é muito chato, nossa, eu não aguento isso, nossa, é perda de tempo. Eu devia estar fazendo outra coisa. Então presta atenção nessa linguagem interna que você tem quando você vai fazer uma atividade. Aí, por exemplo, uma vez, que eu lembro bem, eu tava tendo tudo isso, aí acabou que eu fui fazer, porque tinha que fazer. Aí eu coloquei lo-fi hip hop, né? Eu gosto pra caramba. E tarefa manual né? Você pode. Uma musiquinha de fundo não atrapalha muito. E aí eu percebi que tava legal. A tarefa. Legal aqui, digitando os dados, mexendo um pouquinho. E aí quer dizer, a tarefa que eu resisti tanto, que eu julguei tanto mal, que eu sofri pra começar, tava legal. Então, o que estava realmente causando meu sofrimento? Não era a tarefa que eu não tinha começado a tarefa. Era o meu julgamento, era a minha linguagem mediando o mundo. E assim, quando você internalizar isso e começar a usar na sua vida, isso vai mudar a sua vida de um jeito muito louco, que é porque a gente sente que tem uma experiência direta com o mundo. Eu comentei isso esses tempos, né? Que a gente acha que algo é estressor em si, algo estressa a gente, só que tem uma interpretação, tem uma intermediação entre algo do mundo e eu, que é a minha avaliação. Então, a tarefa, ela é mediada por uma interpretação minha de ela é muito chata, ela é insuportável, devia estar fazendo outra coisa. Então, o meu sofrimento tá na minha cabeça em relação àquilo, não está na tarefa em si. Tanto é que eu fiz a tarefa e tava ok, ficou até legal. Então, muito diferente do que eu pensei. Pegou? Isso é muito louco, porque
Se você começar a perceber, você vai ver que um monte de vezes, a gente está sofrendo por causa da nossa cabeça. E isso poderia não ser assim. Poderia a experiência não ser tão ruim, pelo menos. Poderia até ser boa, mas a gente está na nossa cabeça. A gente está vivendo a experiência mais internamente do que a experiência imediata. Porque pensa na experiência imediata de digitar planilha. Pensando assim, eu não tô, como é que fala? Super pensando, né? Eu não tô pensando demais, eu tô na prática ali, fazendo o que eu tenho que fazer concentrado, focado no presente, atento ao momento. Eu tô digitando coisas, tô ouvindo uma música, tô digitando coisas. Essa experiência pode não ser muito ruim em si. Só que, se eu acho muito chato, se eu começo a pensar que eu tô perdendo tempo, que eu devia estar fazendo outra coisa, e etc, 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 aí eu tô sofrendo, tô enfrentando um monte de coisa zoada na minha experiência, só que não necessariamente por causa do que está imediato. Então, a linguagem, ela ela medeia a minha relação com o mundo. E a linguagem, eu falo também, esse discurso interno que a gente usa, as palavras que a gente usa, isso é insuportável, não deveria ser assim. Mas também a experiência habitual, porque né, em outros momentos, muitos anos atrás, eu não tinha esse hábito de ficar tão incomodado com essas tarefas assim. Isso foi desenvolvido, virou um hábito, e agora eu já tenho essa experiência por padrão com esse tipo de tarefa. Então esse hábito todo e esse discurso interno podem sim incomodar um monte e atrapalhar um monte, e a gente consegue trabalhar isso, né? Tirar isso, mudar isso, de por exemplo, uma das coisas que me ajuda é pensar, eu vou ter que fazer isso de qualquer jeito, sofrendo ou não. Então, eu posso sofrer menos. Não é simples, não é simplesmente você se ligar nessa ideia que resolveu tudo, porque eu ainda sofro com as planilhas, só que eu venho sofrendo menos. Eu venho lutando menos contra algo que é inevitável. As planilhas são inevitáveis, eu tenho que lidar com elas. Né? Você deve ter aí trabalho que é chato, que você tem que fazer, burocracia, essas coisas eu acho horrível. Viu a minha linguagem mediando a minha experiência do mundo? Preencher formulário, etc. Umas coisas que eu acho que não... Enfim, a máquina já faria melhor e eu não acho necessário. Só que aí eu já faço essa reflexão, que eu vou ter que fazer. Então, já que eu vou ter essa experiência, eu posso ter uma experiência menos desagradável. Então, com o tempo, e voltando isso sempre, me ligando, né? Porque hábito é uma coisa que você faz sem pensar. Então, você pode sofrer e usar esse discurso interno tudo sem pensar. Então, a gente tem que primeiro ter a consciência, começar a implementar isso. Então, por exemplo, se você vai aplicar isso, tem que usar algum acessório para te lembrar disso. Por exemplo, você sabe que tal dia, tal hora você vai fazer uma atividade chata. Anota aí um lembretinho, bota no seu Google Agenda e pede para te notificar faz um resumo desse vídeo aqui, não sei como é que você vai lembrar. Repensar o que eu penso sobre a experiência. Será que você pode anotar isso. Será que isso é tão chato assim? Ou eu que estou pensando demais? Será que, já que tem que fazer, não é melhor fazer mais de boa? Né? Será que tem alguma coisa que eu posso mudar ali na minha experiência que me ajuda a aguentar melhor? Pode ser botar uma música, sei lá, fazer um relaxamento antes, fazer pausas, né? Não pegar aquilo direto e ficar com pressa de acabar muito rápido. Mas assim, fazer a coisa de modo diferente. Você vai fazer, mas você pode fazer de vários modos diferentes e tendo experiências diferentes. Pegou? Conta pra mim, tô curioso mesmo sobre isso. Porque é uma coisa assim que... Aquelas coisas, aqueles princípios que mudam muito a nossa vida com o tempo que a gente vai percebendo. E aplicando isso que a gente vai vendo, nossa, agora eu tô menos estressado com isso. Antes eu ficava muito bravo e nervoso e etc. E realmente tem um poder muito grande isso. Mas assim, eu acho que exige também pensar mais por isso. Vê o vídeo do Scooby-Doo, pensa mais sobre isso, né? Volta nesse tipo de coisa, porque pensa, os seus hábitos de estar colado na linguagem como uma verdade,
como uma experiência direta de isso é horrível, insuportável, etc. Isso é como você é agora, suponho, né? A maioria das pessoas é assim. Você se descolar da sua linguagem, sair do seu discurso interno, assumir o eu observador e falar, ó, eu tô pensando demais, tô reclamando demais. Isso não é habitual, não é o seu normal. Então você tem que instalar isso, e isso não é simples. Por isso que mudanças psicológicas, né, as pessoas tendem a achar que é insight. Ah, vou ter uma descoberta e tudo vai mudar. Não é. Você pode ter tido uma descoberta agora, e ela é legal pra caramba, só que a implementação disso exige mais treino, exige mais mudança em você. Então se exponha mais a esse tipo de questão, pense mais sobre isso. Veja o vídeo do Scooby-Doo, veja o vídeo do Scooby-Doo e veja de novo. Veja em dias diferentes, veja isso aqui de novo. Pense a respeito, implemente. Aí depois que você fizer a tarefa, anote, sei lá, faz um diário. Entende? É uma mudança mais processual. Não é simplesmente um estalo. Para ser efetivo, é uma mudança mais processual. Se você quiser um monte de técnica desse tipo, de psicologia prática, você quer mudar a questão de pensamento, mas é prático. Você está mudando seu pensamento, que é o seu cérebro funcionando, seu corpo funcionando, você está mudando a sua experiência, você está mudando seu comportamento, que é como você vai fazer as coisas, você vai aguentar menos ou mais. Enfim, é uma cascata, você vai mudando as coisas, uma vai levando a outra. Tem o e-book, que é a Psicologia Prática, são 107 técnicas, tem um monte de técnica, tem capítulos, 16 capítulos, tem sobre produtividade, sobre estresse, sobre ansiedade, sobre foco, sobre estudo. Então, tem várias técnicas desse tipo que você pode usar para melhorar um monte de aspectos da sua vida. E melhora mesmo, viu? Porque imagina, eu vou ficar sofrendo a vida inteira por causa de planilha. Pô, é foda, né? Não dá. Então, eu aplico na minha vida. Essa é a parada. Aplicar a psicologia na vida, na prática, e ir se mudando. É aí que é legal pra caramba. Não só descobrir é legal pra caramba também, mas descobrir e aplicar é mais ainda. Troca ideia comigo, fala aí. Um abraço.